Muito bem, então hoje a gente vai falar um pouquinho dos reinos, né, que é o nível taxonômico mais alto. São 5 os quais a gente aborda e existem alguns critérios para você colocar um organismo em um reino ou em outro reino, certo? Primeiro, a gente fala sobre o tipo celular daquele organismo, ou seja, sobre o tipo de célula que ele possui. A gente também pode falar sobre o número de células que aquele organismo possui, se é uma célula ou se são várias. E a gente também pode falar um pouco sobre a nutrição, ou seja, de onde que ele tira seus nutrientes e de onde que ele tira a energia que ele usa para sobreviver, certo? O primeiro reino é o reino Animalia, tudo bem? Também chamado de reino Metazoa. Zoa que significa animal, né? Daí a palavra, por exemplo, zoológico, ou seja, onde ficam os animais. Então, os animais como os moluscos, os aracnídeos, os mamíferos, os quinidários como a água-viva, todos eles têm em comum algumas coisas. Primeiro, todos são eucariotos, tudo bem? Só pra gente lembrar direitinho o que significa ser eucarioto, você tem dois tipos de célula, certo? Os eucariotos e os procariotos. Carioto, né, vem de carioteca, significa núcleo. Então, essa classificação está relacionada ao núcleo. Eu significa verdadeiro e pro, nesse contexto aqui, significa primitivo. Então seria núcleo verdadeiro e núcleo primitivo. Ou seja, os eucariotos possuem um núcleo, que é onde o material genético, que é esse filamento aqui, está armazenado, está envolto por uma membrana nuclear. Você tem a membrana plasmática e a membrana nuclear. Os procariotos não têm núcleo verdadeiro, eles têm um núcleo primitivo. Basicamente, eles não possuem núcleo. Eles têm a membrana plasmática e o material genético está solto no citoplasma da célula. Ou seja, não há membrana nuclear, não há núcleo, certo? Então, todos os animais são eucariotos, isso é bem importante. Todos eles são pluricelulares, né? Pluri de plural, ou seja, de muitos. Então, todos eles possuem várias células, mais de uma sempre. Também pode ser encontrado por aí como multicelular, certo? E todos eles são heterotrófos, tudo bem? Esse trófos aqui, que também pode ser encontrado como trófico, né? Isso tem a ver com alimentação, isso aqui significa alimento, tudo bem? Então, por exemplo, cadeia trófica, que é outro tópico da biologia, né? Também pode ser chamado de cadeia alimentar, ou seja, alimento e trófico ou trófo são todos sinônimos. E hétero significa diferente, ou seja, de onde que os animais tiram o seu alimento, de onde eles tiram sua energia, seus nutrientes? Do hétero. O que é hétero? É diferente, tudo bem? Então eles tiram de outros organismos, certo? Eles se alimentam de outros organismos. Então a fonte de nutrientes dele são outros organismos, por isso que eles são heterotrófos, tudo bem? Bem simples, animais é basicamente isso, certo? Essas três características aqui. O reino Plant, tudo bem? Apesar de estar escrito plantae aqui, esse AE em latim é lido como I. Então é plant ou metáfita. Fita significa animal, que significa planta, perdão. Todas as plantas são eucariontes, como os animais. Todas as plantas também são pluricelulares. E é bem interessante que elas são, ao contrário dos animais, são todas autótrofas, tudo bem? Como a gente falou, trófos significa alimentação, então são todos autótrofos. E isso é relacionado à alimentação. Auto é algo que você faz a si mesmo. Então, o autótrofo ele se autoalimenta. É como um automóvel que se automove, né? Se move sozinho, sem necessidade de um cavalo puxando. Então, o autótrofo ele se autoalimenta. Como é que as plantas, por exemplo, fazem isso? Através do processo da fotossíntese. Elas produzem seu próprio alimento. Então, elas não precisam tirar de outros organismos. Elas produzem para si mesmas. Uma coisa interessante também sobre a célula das plantas é que elas têm uma parede celular, tudo bem? Toda planta tem uma membrana plasmática, né? E algumas células, todas têm membrana plasmática, mas algumas células têm um envoltório extra fora a membrana plasmática. Então você tem lá uma célula de planta, e essa daqui é a sua membrana plasmática. Ela pode ter uma parede celular, ou seja, um envoltório externo ainda à membrana. Tá? As plantas têm isso. No caso das plantas, essa parede celular é feita justamente de celulose, tudo bem? Que é um carboidrato, é um polissacarídeo.
O que é interessante? A folha de papel, ela é feita justamente de celulose, certo? De fibra de celulose. Por isso que a gente usa né, plantas como base para fazer papel, certo? Passando do reino das plantas, a gente pode falar um pouco sobre o reino fungi, tudo bem? Como o nome indica, é o reino dos fungos, tudo bem? O reino dos fungos, então, é composto por organismos eucariontes, tudo bem? O interessante é que eles podem ser uni- ou pluricelulares, você tem ambos os exemplos, tudo bem? Quando a gente fala de fungo, a gente pode falar, por exemplo, de cogumelos, né? Os cogumelos são pluricelulares, né? Você consegue ver eles a olho nu, tem várias células aqui. Mas você tem alguns unicelulares, né? Você já deve ter passado por isso, de ir pegar uma fruta aí na sua casa e ela tá estragada com mofo, né? O mofo nada mais é do que um fungo. Ou você pegar pão velho e ver que ele tá mofado, tudo bem? Tudo isso são fungos que estão ali crescendo e se alimentando da fruta ou do pão. Às vezes você vê um tronco de madeira caído numa floresta, ele vai estar com cogumelos, com outros fungos. Todos os fungos estão ali sempre se alimentando de alguma coisa. Isso traz, né, o próximo critério pra gente, que são todos os fungos heterótrofos, tudo bem? São heterotróficos, dá na mesma, certo? Isso é muito importante. Às vezes a gente pode ter a impressão que o fungo, por não estar... parece que ele está simplesmente crescendo como uma planta, a gente pode pensar que ele é autótrofo, mas não, tudo bem? Ele é sempre heterótrofo. É só você pensar que ele sempre cresce onde tem alguma coisa para ele se alimentar. Seja no pão que mofou, seja na fruta, seja no tronco de árvore, tudo isso é alimento para o fungo, tudo bem? Então eles são eucariontes, uni- ou pluricelulares, tem dos dois casos, mas são todos heterótrofos, tudo bem? Outra coisa é que eles também podem ter uma parede celular, assim como as plantas. A diferença é que não é de celulose a parede celular deles, é de quitina, tudo bem? Que também é um polissacarídeo, tudo bem? Mas é uma outra composição, essa da parede celular dos fungos. Próximo reino, que é o reino dos protistas, tudo bem? É um reino formado por eucariontes também. Vocês podem ver que todos os reinos que a gente falou até agora são formados por eucariontes. E é meio complicado, mas eles podem ser uni- ou pluricelulares, certo? Eles podem ter uma ou várias células. E eles podem ser hetero- ou autotróficos. Então, eles variam bastante, né? Eles são sempre eucariontes, mas sobre o resto eles podem variar. Então, um exemplo de protistas heterotróficos, a gente tem os protozoários, como por exemplo as amebas, ou outros protozoários, como por exemplo o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas, tudo bem? É o agente etiológico da doença de Chagas. Então ele é exemplo de um protista, né? Agora, sobre os autotróficos, a gente tem que falar das algas, tudo bem? As algas não são plantas, então elas não vão estar no reino das plantas. Elas têm algumas diferenças, não formam tecidos, etc, etc. Por isso que elas não são consideradas plantas, tudo bem? Elas são algas, são algo diferente e elas estão incluídas dentro do reino protista. Em algumas classificações você pode encontrar não o reino protista, mas outros reinos que juntos formam o protista. O reino protozoa, o reino arcozoa, o reino cromista. Juntos eles formam que aqui eu estou tratando como reino protista. Mas se você encontrar essa classificação por aí, é uma divisão desse reino. Tem várias classificações, né? Eu estou trazendo a que normalmente é mais abordada no vestibular, tá? Mas esse é basicamente o nosso reino protista. Por fim, o reino Monera, aqui a gente tem que chamar atenção para o fato de que eles são os únicos que são procariontes, tudo bem? O reino Monera que é formado pelas bactérias, tá? Então todas as bactérias estão dentro desse reino que é o reino Monera. Todas as bactérias são procariontes, ou seja, tem aquele núcleo simples, ou seja, aquele núcleo primitivo, ou seja, basicamente não tem núcleo, né? Que a gente estava falando anteriormente. Todas também são unicelulares, tudo bem que tem apenas uma única célula. E elas podem ser auto- ou heterotróficas, tudo bem? Então muitas são parasitas, né, que a gente conhece. Muitas não são, mas as que são parasitas são consideradas, por exemplo, heterotróficas. E tem algumas autotróficas, como por exemplo a cianobactéria, tudo bem? O que é interessante?
as bactérias também têm uma parede celular, tudo bem? Ela é composta de peptídeo-glicano, tá ok? Então, o que a gente tem que saber sobre o Monera? Que eles são procariontes. Se um organismo ele é procarionte, ele é uma bactéria, não tem segredo. Agora, a gente falou anteriormente que os reinos são o nível hierárquico mais alto. Só que propostas mais recentes propõem um nível acima de reino, tudo bem? Um nível hierárquico acima de reino, que é o domínio. Então, acima dos 5 reinos, a gente teria os domínios, que seriam 3. Eucária, Árquea e Bactéria. Olha, não tem muito segredo em parte aqui. Por exemplo, o reino, ou melhor, o domínio Eucária, tudo bem? Olha o nome, Eucária. Lembra o quê? Eucarionte. Ou seja, todos os reinos eucariontes estão dentro desse domínio que é o domínio Eucária. Ou seja, o reino Animalia, Plante, Fungi e Protista estão todos dentro desse domínio Eucária. O problema são os outros dois domínios, Árquea e Bactéria. O que acontece? Quando a gente fala de reino, esses dois caras, né, os Árquea e as Bactérias, estão juntos dentro do reino Monera, porque são ambos procariontes, tudo bem? Agora, tem um problema com as Árquea, que tem um probleminha que eu devia ter colocado procarionte, eu coloquei Árquea, então considere que aqui está escrito procarionte, tudo bem? Mas ambos são procariontes, tá? Só que a análise do DNA das Árquea e das bactérias mostrou que elas são bem diferentes, tem umas diferenças bem relevantes no material genético, apesar de elas serem bem parecidas à primeira vista. Então, essa diferença no material genético fez alguns cientistas proporem que as Árquea fossem separadas das bactérias para formar o domínio Árquea, tudo bem? Então, algumas outras diferenças é que as Árquea, apesar de serem procariontes como as bactérias, elas não possuem peptídeo-glicano, tudo bem? Não possuem peptídeo-glicano na sua parede, elas têm uma outra composição, que não vale a pena a gente ficar falando aqui, mas elas não possuem peptídeo-glicano, isso que é importante pra gente. E as Árquea também são normalmente organismos extremófilos, tudo bem? Extremo, né, de condições extremas, e fila, ou filo, de amigo, vem do grego, tá? Como filosofia significa amigo ou amor ao saber, aqui filos também significa amigo, tudo bem? Amigo do extremo, ou seja, as Árqueas são micro-organismos que gostam de viver em ambientes extremos, como por exemplo, calor extremo, salinidade extrema, temperaturas extremas de maneira geral, pressões extremas. Então ela vive em ambientes bem inóspitos para a maioria dos organismos, mas elas conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente, tudo bem? Então as Árquea são diferentes das bactérias nesse sentido, tanto no DNA quanto na composição da parede celular, e elas têm essa condição que a maioria, né, uma boa parte delas são extremófilas, tudo bem? Então sobre domínio é isso.